Gente, esse é o vídeo de continuação do último vídeo, tá? E a gente vai tratar de experiências infantis que geram traumas depois das pessoas. É óbvio que os nossos traumas e a gente desenvolve muito dos nossos comportamentos e as nossas crenças estão tudo lá na nossa infância. E que algumas experiências, elas são traumáticas e que elas geram padrões. Isso tu já tá careca de saber, né? Mas é legal a gente pontuar, é sempre legal a gente pontuar e a gente anotar e a gente ter na nossa cabeça alguns pontos específicos que quando a gente tem a base, depois a gente consegue surfar na onda. Porque quando a gente não tem a base, a gente tá sempre procurando o tópico, procurando quais são os 4 tópicos, quais são isso, quais são... Depois que eu já sei, são esses os tópicos, depois eu consigo surfar na onda, porque vamos supor que a gente vai falar aqui de 4 experiências nocivas da infância, mas a gente tem vários cenários dentro dessas experiências. Mas se tu pegar a essência de tudo que eu vou te passar no final do vídeo, tu vai entender o que eu tô querendo te dizer. Isso vai mudar muito o teu olhar perante as pessoas, porque tu vai entender por que isso gera isso. Por que isso aqui, essa experiência nociva gera esse padrão de personalidade? Tudo é mecanismo de defesa. Sabe quando eu tô falando de psicólogo é sempre no mecanismo de defesa. Por quê? Porque a forma com que a gente lida com as coisas, a nossa reação e a forma com que a gente lida uma vez, provavelmente a gente vai lidar 2, 3. Se deu certo ainda, se a gente conseguiu aliviar um desconforto emocional, daí vai ser 3, 4, 5 e pra sempre. E a gente ainda vai querer passar pros outros a nossa técnica de alívio de sintoma desagradável, de sentimento desagradável. Tá? Então, a primeira experiência da infância é uma infância com experiências boas, escassas. É uma escassez de experiências boas na infância. Eu troquei toda a fala, né? Mas, enfim, tu pegou a essência, né? Que é experiências difíceis na infância, experiências boas, escassas. Eu tive uma infância difícil ou uma infância com privação emocional. Eu não tive muito afeto, não tive muito carinho, os meus pais corriam demais, eu tava muito isolada, tava muito na minha, então eu tive pouca experiência boa e me gerou uma privação emocional muito grande, porque eu fiquei muito pra dentro, eu não sei se a emoção é muito legal expressar, eu não sei expressar as minhas emoções, eu não gosto de expressar, eu acho feio também, não tive espaço. Outra coisa é essa escassez de experiências boas, que faz a pessoa ser muito séria, ela não teve lazer, ela não teve espaço para ser criança, né? Ou os pais se separaram, ela teve que se isolar, gerou um abandono, uma sensação de ter sido abandonado. É difícil a gente depois voltar atrás numa sensação de abandono, porque quando a gente é criança, a criança tem os sentimentos muito à flor da pele, ela é só emoção. Os pensamentos complexos, a gente vai entendendo as coisas depois, com maior complexidade, conforme a gente vai amadurecendo, e até hoje, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as coisas por outros vieses, por outros ângulos. Então, quando a gente é criança, se os nossos pais se separaram, a gente acha muito que a gente tem muita responsabilidade por conta disso. Às vezes, os pais até falam isso para seus filhos, em um momento de raiva, e aquilo, tu acha que a criança pensa, não, a mamãe tava chateada, ela tava brava. Não, aquilo entra pra criança central já, pra criança núcleo, já faz uma baita modificação das próprias noções de si da pessoa, e a pessoa leva isso o resto da vida. Teve muito paciente meu que disse, meus pais não me desejaram e ainda se separaram depois, ou eu me sinto incômoda, acho que eles estão juntos só porque eu existo, porque eles não se amam mais. Então, assim, muito mimimi, pode ser que algumas pessoas pensem, só que pensem racionalmente. O nosso emocional não entende muito bem isso que a gente racionaliza. O nosso emocional se magoa. O nosso emocional é uma criança vulnerável. Ela tá ali sentindo as coisas, tá pensando se a culpa foi dela, se ela machucou alguém, se ela magoou alguém, se alguém tá triste por causa dela. Então, se a gente se conectasse com a nossa criança, a gente ficaria, talvez o nosso lado racional ficaria impactado, enquanto a gente percebe o mundo de uma forma mimizenta, né? Então, o nosso racional, às vezes, ele tá ali para nos puxar um pouco para uma experiência mais real. Eu digo uma experiência mais pé no chão, tá? Não que ela não seja real, mas para mostrar pra gente que às vezes a gente tá com emoções muito infantis lidando com as situações, tá? Então, essa experiência, a primeira experiência que eu tava falando agora, é uma infância com pouca experiência boa, tá? E a segunda, vamos pro oposto, é uma infância com muita indulgência.
O que é uma infância com muita indulgência? Permissividade. São pais que deram muito e não deram limites, e deram demais, fizeram tudo pelos filhos, frustraram ele, e eu já falei aqui, né? O inconsciente, ele entende por mensagens, por símbolos, e a mensagem de um pai que faz tudo pelo seu filho é: tu não tem capacidade. E ele vai se sentir dessa forma. Ele vai ter medo de se colocar no mundo, ele não vai conseguir se colocar no mundo, ou a primeira frustração vai ser um baque muito grande para ele, porque ele não tem recurso emocional para lidar com aquilo. Dentro de casa, ele é o rei da casa, fora de casa não é bem assim, né? Então, a pessoa se frustra, ela encara um mundo onde existem várias pessoas tão boas quanto ela, ou que estão dando mais resultado, e para ela é extremamente devastador, porque ela não tem recurso emocional para isso, ou às vezes ela não adquiriu o próprio recurso de fazer alguma coisa por si só, ela tem medo de se colocar, de vencer as dificuldades, ela não teve alguém, um dos pais, que disse: ó, é difícil, mas tem que ser feito, eu te ajudo, mas tem que ser feito. O pai foi lá e fez porque é mais fácil. Então a pessoa vai ficando deficitária em algumas habilidades mesmo, habilidades. E o próprio psique dela, a própria noção de si vai ficando incompleta, no sentido de não se sentir capaz das coisas, não saber como é que as coisas funcionam, não ter vivenciado um momento. Por exemplo, é diferente de um pai dizer: filho, não faz isso porque não quero, do que: filho, eu vou te ensinar a tu fazer isso, mas de um jeito seguro, entende? É diferente de eu proibir do que eu ensinar a fazer de um jeito seguro. É diferente de eu, desde que eu faço pra ti, do que: ó, eu vou estar aqui do teu lado, mas a gente vai fazer junto até o final. Entende quanto isso é diferente? A gente vai dando recursos pra pessoa, porque é complicado a pessoa ter que ir para o mercado de trabalho sem ter feito nada antes, sem ter recebido um suporte. Então a pessoa se quebra muito, e aquilo, para as crenças que está sendo gerado, que eu estou começando a me conhecer, que eu estou conhecendo as minhas capacidades, eu já vou adquirindo muitas provas do mundo, muitas provas sociais, muitas provas da minha própria vivência de que eu não tenho tanta capacidade assim, de que eu não sou tão bom assim. Muitas pessoas são melhores que eu, e a gente vai adquirindo isso vai matando a gente por dentro. As outras duas experiências, elas são um pouco parecidas, mas diferentes, que é eu ter passado por um trauma, uma violência, uma situação que eu me senti vítima, e pode ter sido uma violência física, um abuso psicológico, pode ter sido um abuso mesmo, e pode ser, por exemplo, uma mãe narcisista, ela gera um trauma na criança, tá? Então ela tem muitos comportamentos como se fosse uma tortura psicológica com a criança, podando a autoestima, podando as próprias capacidades dela. Então a criança vivencia o mundo de uma forma traumatizada. Ela vivencia o mundo de uma forma, de um ângulo de vítima. Então ela vai se colocando em situações de vítimas depois, ela vai procurando ambientes onde ela é vítima, ela tá sempre provocando essa sensação nela de novo, porque a nossa infância, ela é um ambiente conhecido, e a gente procura outros ambientes conhecidos depois. Então ele poda a tua capacidade de se conhecer depois, né? Então um trauma, ou uma situação onde a pessoa se colocou como vítima, um trauma, gente, deixa a pessoa extremamente desconfiada depois. Ela fica desconfiada, ela tem relacionamentos que geram desconfiança, ela tem relacionamentos tóxicos, porque ela foi criada num ambiente hostil, onde ela sofreu pra caramba. E inconscientemente a gente procura depois ambientes onde eu vou sofrer também. É o inconsciente procurando a vivência conhecida, por mais que pareça muito difícil para o nosso racional entender o quanto procurar uma situação de sofrimento é nada a ver, né? Mas vai pela linha do conhecido. Se a pessoa viveu algo na infância, ela vai querer buscar algo conhecido, porque o diferente me parece estranho. É sobre isso. Outra experiência é a gente internalizar um dos nossos pais. Eu internalizo os pensamentos, os jeitos, as formas de agir. E é, por exemplo, numa situação onde eu fui
agredida. Eu fui agredida, fui abusada e eu internalizo essa agressão. Tanta raiva que eu senti, eu internalizo esse jeito de agredir as outras pessoas. Não é tão comum, tá? O que acontece mais é a sensação de vítima. Tem a situação do abusador. Se eu me conecto com esse lado raivoso do abusador, eu vou me tornar um abusador depois, porque eu internalizei essa raiva, essa agressão. Se eu sinto a mesma situação, com o papel, com o olhar, com o ângulo da vítima, eu vou ser vítima depois. Então tá na sensação que eu vivenciei, o papel que eu vivenciei e o papel mental. Não toda a situação que a criança vivencia, onde ela é agredida, ela é uma vítima. Mas que sentimento ela sentiu naquilo? Ela sentiu a vítima, ela sentiu a raiva, o ódio, sabe? Então é sobre o papel que eu senti, que é o papel que eu senti ali na situação. Gente, vocês pegaram a base dessas experiências, que são experiências traumáticas, são experiências nocivas, são experiências que para eu me defender disso, eu vou gerando uma gama de comportamentos que posteriormente a gente vai ver esses esquemas propriamente ditos. São 18 esquemas, tá? A gente vai ver junto cada um deles, só que eles são agrupados em domínios. Eu vou te dar o nome dos esquemas, tá? De algum deles, né? São 18, tem de abandono, autossacrifício, subjugação, padrões flexíveis, postura punitiva, negativismo, defectividade e vergonha, isolamento, privação emocional, inibição emocional. Bom, não sei se eu falei os 18, mas a gente tem domínios para agrupar eles. E a gente vai falar de domínios, porque vamos falar de um domínio aqui para te dar um exemplo. Orientação para o outro. Na orientação para o outro, as minhas crenças são de que o outro é mais importante, de que eu devo fazer coisas para as outras pessoas, de que a outra pessoa merece mais atenção, de que, sabe, é uma entrega para outra pessoa. E aí vem uma infância, onde eu não, lá da primeira experiência que a gente falou, pouca experiência boa, eu entendo que o outro é mais importante que eu, tô sempre preocupado com o outro, tive pouca experiência onde eu me senti importante, a primeira, né, primeira experiência que a gente falou. Não me sentia importante quando era criança, não me sentia a criança mais importante, não sentia que os meus desejos eram importantes para alguém, sabe? Então eu entendo que a outra pessoa é que eu tenho que estar me importando com os desejos dela, e aí eu tenho uma orientação para outra pessoa. Então a gente vai falar de domínios, tá? No próximo vídeo, domínios, e aí depois a gente vai falar de cada esquema isoladamente, em cada vídeo. Tá bom, gente? Esse vídeo vai ficando ao fim. Meu nome é Julia Van Vurbe, eu sou psicóloga. Já deixa o teu like aqui, curte, comenta. Se tem alguma dúvida, já uma ideia, sugestão para um próximo vídeo, também já deixa aqui. Eu vou adorar ler o teu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.